De volta para nossa aula 4 do módulo 1, aula que a gente vai começar a compreender com mais profundidade ainda a conclusão. Vamos trabalhar todo o possível para que a gente compreenda e que a gente aprenda a fazer uma conclusão contendo os 5 elementos: ação, agente, meio, modo, efeito e a nossa estrelinha, que é o detalhamento, né? Que é talvez a parte em que as pessoas mais têm uma dificuldade e por isso talvez não alcancem os 200 pontos dentro da competência 5, né? Que é a competência que vai trabalhar com a proposta de solução. Então, a nossa conclusão, ela precisa ter esses 5 elementos. Isso já é clássico, isso já é básico, tá? Então, a gente agora vai começar a ver aprofundadamente. Vimos anteriormente algumas coisas, né? Obviamente a gente não aprofundou, mas nós vimos meio que por cima. E agora a gente vai ver tudo que a gente precisa saber para poder conseguir os 200 pontos na competência 5, né? Então, a nossa tão sonhada conclusão detalhada, certo? Então, essas aqui serão as nossas estrelas, tá aparecendo na tela aí para vocês, as nossas estrelas da aula 4. Vão ser ação, agente, meio, modo, efeito e detalhamento, certo? Nossa aula 4 que vai trabalhar somente com a conclusão. Então, uma aula inteirinha voltada para a competência 5, para a conclusão da redação do Enem, certo? Texto dissertativo argumentativo. Vamos lá, então, para o nosso próximo slide, que ele vai falar um pouco sobre essa marcação, né? A marcação da proposta. Por que que a gente chama de marcação da proposta? Porque não adiantaria eu somente ter um texto com 4 parágrafos, mas que no meu último parágrafo eu não demonstrasse proposta, certo? Professora, tem como isso acontecer? Sim, tem como acontecer. Tem pessoas que não dão a proposta de solução no último parágrafo, né? Apresentam solução já lá no segundo, terceiro parágrafo, que é desenvolvimento, que a gente compreende essa estrutura como sendo desenvolvimento, né? Mas o último parágrafo acabam não apresentando esses 5 elementos, tá? Então, essa marcação de proposta é contida com algumas palavrinhas. Então, a indicação de proposta, ela é dada através dessas palavras. Vamos ver comigo, acompanha comigo. É necessário que, é preciso que e o deve depois do agente. Quem é o agente? O agente é aquele que vai fazer a ação, né? Que vai praticar a ação. É igual quando a gente estuda verbo. O verbo é a ação e o sujeito é aquele que pratica a ação, certo? Então, o corretor, tá aqui um adendo muito importante, tá? Uma observação que vocês devem se recordar que o corretor, ele sempre avalia uma única proposta. Professora, mas eu trouxe 2 problemas, eu abordei 2 problemas e eu quero dar a solução para 2 problemas. Tranquilo, não tem problema você fazer isso. Não tem problema você dar 2 propostas de solução, tá? Para o problema, desde que você tenha uma proposta completa, detalhada, com ação, agente, meio, modo, efeito, detalhamento, tá? Por quê? O corretor, ele vai chegar ao ponto que ele vai ler a sua conclusão e ele vai ver que você trouxe 2 propostas, mas ele vai optar por corrigir e por dar nota àquela em que está mais completa, tá? Então, a mais completa é a que vale. Professora, eu vou trazer 2 agentes. Ele vai avaliar 1. 2 propostas, 2 ações, ele vai avaliar 1. 2 efeitos, 2 meio modos, ele vai avaliar 1, tá? Então, a avaliação do corretor, ela é em torno de uma proposta, sendo ela a mais detalhada, tá? Então, seguindo, a gente já começa com o agente. O agente, que aqui é junto, tá? Que é justamente aquela pessoa que vai praticar a ação. Quem vai propor o quê? Quem vai fazer o quê, tá? Nós temos aqui alguns exemplos de agentes, tá? Podem ser agentes individuais, familiar, comunitário, social, político, governamental. O mais comum é quase sempre o governamental, né? A galera sempre vai para esse âmbito governamental. O âmbito familiar também aparece como um outro agente também muito utilizado, dependendo daquela tese que você vai, obviamente, defender dentro do tema, tá? Prestando atenção aqui nesses 2 adendos que eu fiz aqui, tá? Para vocês prestarem atenção, lá no início tem assim, ó, não utilizar verbos no modo imperativo, tá? Fulano vai fazer, tem que fazer, não sei o quê, tá? Não, você não tá dando ordens, você tá propondo algo que esse órgão poderia fazer,
para melhorar a situação, tá? Outra coisa muito interessante que a gente precisa compreender agora nessa parte, falando um pouco da conclusão, que vocês têm que saber na hora de fazer a escrita da conclusão de vocês. O agente nulo, tá? Quem que é esse agente nulo? A gente é capaz de ter um agente nulo? Ele é pontuado? Não, o agente nulo ele não é pontuado, até porque se não é agente nulo, não tem agente, tá? Então, quem é agente nulo? Eu coloquei lá no cantinho, ó. Alguém, ninguém, alguns, uns, outros e você. Principalmente o você. Por que o você é agente nulo? Porque você não pode chegar simplesmente lá, pegar a sua redação, começar a escrever e dizer: você deve melhorar os caminhos, ou você deve seguir os caminhos para evitar o desgaste. Não é assim que acontece, tá? Você não pode falar diretamente com a pessoa do leitor, tá? Então, é uma característica muito importante, uma característica muito forte dentro dessa parte da redação, que é a conclusão. Por quê? Porque a gente não vai estabelecer uma conversa direta com quem vai ler, com o seu leitor. Lembrem-se que é um texto narrativo argumentativo, tá? Redigido em prosa, na terceira pessoa, que você vai citar e falar a sua argumentação sobre aquilo, beleza? Só que, obviamente, também é de uma forma que não é pessoal, você vai ter que praticar ali a impessoalidade. Por mais que você esteja colocando o seu pensamento, a sua argumentação, né, os seus achismos, digamos assim, dentro da proposta, dentro do tema, você não pode simplesmente estabelecer uma ligação direta com quem vai corrigir. Nossa, você deve fazer isso, ou você deve fazer... Não, tá? Não parta por esse lado, porque ele acaba não sendo realmente interessante para o que você quer. Tranquilo? Passando então do agente, o agente é aquele que vai justamente praticar a ação, né? Aquele que vai fazer a ação. A ação, então, é o que pode ser feito para solucionar o problema? Sim! A ação é o que pode ser feito para solucionar o problema. A ação efetiva, tá? É um tipo de coisa que você vai propor, certo? O que seria essa proposta? O que seria essa ação? São meios, né? Jeitos, coisas que o agente vai praticar para se chegar a uma possível solução do problema apresentado durante todo o texto. E outra coisa que a gente deve prestar atenção aqui são nas ações genéricas, tá? Medidas devem ser tomadas e obstáculos devem ser superados. Essas duas frasezinhas aqui, obviamente, acho que 75% de toda a redação que você pegar para ler vai ter uma dessas frases ou até mesmo as duas, né? São as chamadas ações genéricas. Se por algum acaso eu coloco somente elas, tá? Dentro da minha conclusão, eu não tenho ação. É uma ação genérica. Assim como o agente nulo, tá bom? Então, eu não tenho ali, eu já tô desrespeitando os dois elementos, duas das 5 estrelinhas que a gente deve resguardar e a gente deve expor dentro do parágrafo de conclusão, tá? Então, vamos pensar que, por mais que eu tenha, né, essas frases prontas, às vezes posso até chamar de frase clichê, dentro do meu texto, mas eu tenho que deixar claro que logo após eu vou dizer o que é, detalhadamente, qual seria o projeto, qual seria a ação a ser feita pelo agente, tá bom? Não deixando somente medidas devem ser tomadas pelo Ministério da Educação para o problema da evasão escolar. Só isso? Mas que medidas? Lembrem-se de uma aula anterior que eu falei que a gente não pode deixar margem para quem? Margem para que o corretor te faça perguntas. A partir do momento que eu deixo margem para o meu corretor me fazer perguntas, eu começo então a deixar de lado o que eu queria. Porque o que eu quero aqui? Eu quero que ele pegue o meu texto, que ele descanse os olhos, que ele veja que eu tenho um total domínio do texto narrativo argumentativo, que eu tenho um projeto de texto muito bem elaborado, que eu trouxe uma proposta, que eu trouxe um agente, eu trouxe toda a explicação necessária para que ele saiba que eu mereço aquela pontuação. Porque eu tenho técnica, eu tenho um jeito de escrever legal, eu tenho indício de autoria, tá? Então, tudo isso que a gente quer. Beleza? Então, vamos partir para esse princípio. Vamos partir para
por assim dizer, eu sei fazer redação e eu sei, a partir de agora, o que eu não devo colocar, tá? Então, a gente já tem aqui algumas dicas do que pode e o que não pode ser feito justamente nessa parte que é a conclusão da redação, beleza? Então, a ação, que é a parte mais abstrata da sua proposta, é ela, né? É justamente a ação. É essa parte mais abstrata. Porque ela responde a pergunta o quê? O que vai ser feito, né? Quem vai fazer é o agente, o que vai ser feito é a ação. Nela, você dirá o que deve ser feito. Estão acompanhando a leitura comigo? Nela você dirá o que deve ser feito, porém de maneira superficial. Afinal, é exatamente para explicá-la que existem o modo e o detalhamento. Então, gente, os 5 elementos, professora, deve colocar os 5 elementos? Sim. Por que eu devo colocar os 5 elementos? Porque eles têm uma função. Eles não estão lá à toa, não estão lá porque são bonitos, porque são estrelas, né? Eles não estão lá porque alguma pessoa decidiu que tem que ter 5 elementos dentro da conclusão. Não é isto, tá ok? Todas as vezes que vocês se depararem com uma estruturação de um texto dissertativo argumentativo, coloquem na mente, coloquem na cabecinha de vocês que ele tá ali e não tá à toa. Ele tá ali porque ele deve ser respeitado, ele tá ali porque ele precisa ter aquele passo a passo cumprido exatamente daquele jeito. Porque, como eu já falei, é receita de bolo. Se a gente segue receita de bolo, né? Não, obviamente, vou voltar na mesma tecla, vou bater na mesma tecla. Não é modelo pronto. É uma receita em que o texto dissertativo argumentativo, ele te exige que você siga um padrão, tá? Não significa que você vai colocar a mesma frase pronta dos seus colegas, beleza? Já cai fora dessa. Então, a gente tem aqui essa parte falando somente sobre a ação. Vamos voltar lá pro nosso slide. Assim, algumas sugestões de ação. Olha só, a depender do problema que precisará ser atenuado são. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de ações que a gente pode colocar dentro do nosso texto, tá? Para poder, dependendo da situação que você colocou, dependendo do problema que você trouxe, do agente que você trouxe, quais os tipos de ações que a gente pode colocar. Então, presta atenção. Investir em melhorias, ampliar as ações, aprimorar os métodos, criar medidas, enrijecer leis e elaborar projetos, entre outros. Percebam que vamos dar um destaque lá no enrijecer leis. Percebam que não é criação de leis, tá? É muito arriscado que a gente faça uma proposta voltada para a criação de leis. Por quê? Porque muitas vezes, lembrem-se, tá? Sempre são temas sociais, políticos, ambientais, educacionais. Então, são temas que estão aqui voltados para o nosso âmbito social. Até aí tudo bem, a gente já tá sabendo há um tempo, né? Tranquilo. Mas tá, professora, e aí? O que eu vou fazer com isso, sabendo disso? Eu posso, então, não posso, então, colocar criação de leis? Não é que você não possa. Mas pode ser que as chances de você dar uma proposta de uma coisa que já existe, tipo, poxa, é um fato que às vezes não vai caber ali, tá? Porque pode ser que já tenha uma lei específica para aquilo? Sim, pode ser que já tenha uma lei específica para aquilo. Então, o que eu posso fazer? Enrijecimento das leis, tá? Então, uma proposta, né, para que enrijeça a lei, para que a lei seja cumprida, para que a lei seja retomada, para que justamente as pessoas não pratiquem mais aquele ato, não infringam aquela regra, certo? Então, a criação de leis é algo que a gente vai dar aqui uma recuada, tá? Não vamos fazer essa proposta de criação, a não ser que a gente comece a pedir emendas, né, à Constituição para poder fazer uma criação de lei. Aí sim, mas aí a gente vai ver isso em outro ponto, certo? Então, elaboração de projetos, aprimoração de métodos, criação de medidas, enrijecimento de leis, ampliar as ações já existentes, tá? Tudo isso são ações que são super válidas e ações que têm realmente uma função legal a ser exercida dentro do parágrafo D, conclusão, e tem ali o coraçãozinho da competência 5. Vamos pra frente. Eu trouxe aqui, ó, uma proposta, tá? De solução dentro da conclusão, tá? Vamos ler em conjunto. Assim,
faz-se necessária a atuação de quem? Quem é o agente? Quem é o agente? Ministério da Educação, em parceria com a mídia. Ó, vou fazer algum adendo aqui para dar uma explicada sobre essa parte. Muitas vezes o pessoal que pratica redação, né, vem para correção e tudo mais, sempre gosta de trazer essa parte aqui, ó. O Ministério da Educação em parceria com fulano de tal, mídia, escolas, família, parceria, né, as parcerias ali. Já me questionaram o seguinte, se a parceria, né, entre os agentes ali seria um meio de detalhamento. E a resposta é não, tá, meus amores? Não, não é. A parceria não indica um detalhamento do agente, tá bom? São dois agentes em específico. Cada um é um aqui e eles vão estar agindo em parceria para a fulana de tal proposta. Vamos lá descobrir qual que é. Então, assim, faz necessária a atuação do Ministério da Educação, a gente, né, já ok, em parceria com a mídia na educação da população, especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital, acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto sugerido na internet. Então, ali eu já tenho uma ação, né, posicionamento crítico, né, acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto sugerido na internet. Isso deve ocorrer por meio da promoção, né? Então, meio modo. Como isso vai acontecer? Por meio da promoção de palestras que, ao serem ministradas em escolas e universidades, orientem os brasileiros no sentido de buscar informações em fontes variadas, possibilitando a construção de senso crítico. Além disso, cabe às entidades governamentais, acho que tinha que tirar esse em, né? Governamentais, a elaboração de medidas que minimizem os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumismo. Dessa forma, será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Percebam que a proposta dele tem o agente, né, o Ministério da Educação, aqui como agente principal. A ação, que é a necessidade do posicionamento crítico, deve ocorrer por meio da promoção de palestras, né, o meio modo, ao serem ministradas em escolas. Então, ele tem um detalhamento aqui do meio modo, né, um detalhamento de como deve acontecer. Ministradas em escolas e universidades para orientar os brasileiros no sentido de buscar informações em fontes variadas, possibilitando a construção. Então, tem um efeito, né, de toda a ação. Ainda traz o detalhamento lá mais à frente, ó. Então, ele trouxe duas propostas. Então, cabe às entidades governamentais a elaboração de medidas que minimizem os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumismo. Dessa forma, será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Percebam aqui comigo que nesse final, ó, além disso, cabe às entidades governamentais a elaboração de medidas que minimizem os efeitos das propagandas. Que tipo de elaboração, que tipo de medida seria essa para minimizar esses efeitos das propagandas? Percebam que lá em cima eu tenho a proposta completa, com a ação, o efeito, né, o agente, o meio, o modo detalhada, tá? E aqui eu tenho uma outra ação voltada também para o tema e tudo mais, discutido e tudo mais. Só que é uma ação que ela começa a abrir margem, tá? Então, volta aí aquela informação de quê? Quem é o cara que vai corrigir? O corretor vai corrigir, ele vai avaliar o quê? Avaliar sempre a ação mais completa. Ele não vai avaliar a ação que... Se você tem duas, obviamente. Se você me dá uma ação só, se você me dá uma proposta só e ainda assim ela não tá completa, ai, meu querido, aí eu sinto muito. Aí não vai ter como a gente conseguir essa pontuação, tá? E não é isso que a gente quer a pontuação completa para que realmente tenhamos sucesso aí, uma nota excelente dentro da redação, tá? Chegamos então ao meio modo, né? O que é esse meio barra modo, tá? É o por meio de ou por intermédio de. Vamos focar um pouquinho lá no nosso slide, que diz assim, ó. O por meio de ou por intermédio de, que são justamente esse meio modo, vai ser depois que a gente tiver dito qual que é o nosso agente, a gente vai falar qual que é a ação que o agente vai propor, né? Que a gente vai produzir, vai fazer. E depois a gente vai começar a falar sobre como essa ação vai ser feita. Por intermédio de quê? Por meio de quê? É aqui que entra a questão do ão. Ó, divulgação e implementação. Divulgação de palestras, divulgação de medidas, implementação de leis, tá? Então, essa parte aqui, o por meio de, por intermédio de, é o modo. Então, aqui você deixa claro qual o instrumento que vai ser utilizado para se chegar na solução do
problema. Chegando, então, na solução do problema, é isso que a gente quer, tá? Então, isso por meio de, por intermédio de, são as palavrinhas-chave aqui para a gente conseguir dar o meio e o modo dentro da conclusão, para que a gente consiga aí alcançar mais uma das estrelinhas dessa nossa parte aqui, referente à competência 5, C5. A finalidade ou efeito, né? A gente pode chamar de um ou de outro. Eu gosto de chamar de efeito, mas a finalidade também serve, tá? Então, é o para quê, com o objetivo de, tem a finalidade de. Quando a gente já tem ali uma ação proposta, né? O agente, quem vai fazer o quê, como, por intermédio de. Aí vem a finalidade, é o efeito. Para que vai ser feita aquela ação? É aqui que você vai começar a pensar em quê? Aqui você vai aumentar ou diminuir algo, tá? Então, esse aumento, essa diminuição, é justamente o efeito que você quer dar dentro daquela proposta. Por exemplo, eu quero aumentar um índice de frequentantes de escola, no caso de um tema voltado ali para a evasão escolar, tá? Ou diminuir o índice de evasão escolar dentro da escola.